Você se tornou líder, era exatamente o que você queria, mas de repente toda aquela empolgação se tornou um monte de dúvidas e preocupação. Parece que agora tudo depende só de você e a pressão aumenta cada vez mais. Você se identificou com isso? Se você está com medo de errar, de não ser respeitado pelo seu time, ou pior ainda, de falhar logo no começo, fica comigo nesse vídeo. Eu já passei por isso e hoje eu vou te mostrar os 5 maiores erros que todo líder comete no início e como você pode evitar cada um deles. Oi, meu nome é João, eu sou gerente de tecnologia e o meu objetivo é te ajudar a se tornar um líder melhor. Se você acabou de se tornar líder, eu sei exatamente o que está passando na sua cabeça. Aquele mix de emoção e empolgação e também um medo de errar. Quando eu me tornei líder, eu passei pela mesma coisa. E eu gastei muito tempo seguindo conselhos tradicionais, tentando um monte de abordagens e práticas diferentes, mas que não me levaram para o caminho que eu queria, da forma como eu gostaria. Eu sei que provavelmente você está sentindo a mesma coisa agora. Porém, a boa notícia é que você não precisa cometer esses mesmos erros que eu cometi no passado, porque eu paguei o preço para aprender isso e hoje eu quero compartilhar esses aprendizados com você. Eu quero te mostrar os aprendizados que eu tive lá atrás para lidar com esse período de incertezas, para te ajudar a não passar por essa fase inicial sozinho. Então eu acredito fortemente que você está no lugar certo se você está começando agora nessa jornada de liderança. Vem comigo que eu vou te mostrar os 5 erros que a grande maioria dos líderes iniciantes cometem e como que você pode evitar cada um deles. E o erro número 1 é não pensar nos resultados que você quer gerar no curto prazo. Como você acabou de assumir um cargo de liderança, você tem que aprender um monte de coisa, você tem que lidar com um monte de situações que você não estava preparado antes e você pode acabar se perdendo um pouco. Então é super importante que você pense logo no início no resultado que você quer gerar nos primeiros 3 meses ou nos primeiros 6 meses. Esse resultado pode ser simplesmente você manter as coisas sendo bem executadas, não tem problema nenhum, mas é legal você conseguir prever esses resultados exatamente onde você quer chegar, porque isso vai te ajudar a saber em qual direção você está indo e a manter você no caminho certo diante das turbulências que você pode e provavelmente vai enfrentar nesses primeiros momentos. Então, assim que você assumir o cargo de liderança, já pensa exatamente nos primeiros resultados dos 3 meses, 6 meses e depois disso você pode ir fazendo isso de uma forma repetitiva, planejando os resultados para cada próximo período. O erro número 2 é você querer aprender tudo ao mesmo tempo. É impossível você fazer isso. Você como líder não precisa saber de tudo. Talvez esse seja um outro grande erro que a grande maioria dos líderes fazem, que é tentar saber tudo. Não é o seu papel ser a pessoa que tem todas as respostas. Tá tudo bem se você não souber e contar com o seu time para lidar com os desafios que você vai enfrentar no dia a dia. Então, assim que você assumir, tenta entender quais são as partes mais críticas do produto ou do serviço do seu time e foque em aprender somente essas partes. Com o tempo, você vai, de forma natural, aprendendo todas as outras coisas. Então, eu lembro que uma vez eu assumi um time que era um time responsável por mais de 10 ou 12 microserviços e não tinha como eu aprender sobre todos aqueles microserviços logo no início. Então eu usei a lei de Pareto para focar apenas nos 20%, que eram os 4 serviços mais importantes ali, para eu entender melhor ele, e com o passar do tempo eu sequer estudei, aprendi sobre aqueles outros, porque no dia a dia, nas conversas, eu fui entendendo como cada um daqueles outros funcionavam. Então é importante você conseguir identificar exatamente o mesmo contexto no seu time e usar a lei de Pareto pode te ajudar muito nisso. O erro número 3 é achar que você precisa saber de tudo. Eu acabei de falar sobre isso, mas eu preciso repetir. Não é esperado que você, como líder, saiba de tudo. Tá tudo bem você não saber. E quanto mais você cresce na carreira de liderança,
muito provavelmente menos você vai saber sobre o dia a dia do time, sobre coisas super específicas do serviço ou do produto que você controla. O que você precisa é entender que o time sabe sobre isso, que você pode usar essas pessoas, que tá tudo bem você não ter todas as respostas, mas você sabe onde procurar ou você sabe com qual pessoa falar para obter aquela informação e você consegue obtê-la de uma forma rápida. Essa é a parte importante. Não tenta dominar tudo, não tenta ser a pessoa que sabe sobre tudo, porque muito provavelmente no seu time terão diversas pessoas mais inteligentes que você, e esse é exatamente o papel da liderança, é conseguir extrair o máximo dessas pessoas e aproveitar desse conhecimento, dessa inteligência delas para você agregar mais dentro da empresa. E olha só, eu disse que eu falaria sobre 5 erros, mas eu vou te dar um erro extra agora, antes de te falar os próximos 2. Porém, eu só vou fazer isso se você deixar um like aqui no vídeo, se esse conteúdo estiver fazendo sentido para você. E esse erro é você não ter um sistema que te ajude a manter sob controle todas as áreas sob a sua responsabilidade. Como líder, você tem que cuidar da execução dos projetos do time, das pessoas, muitas vezes de equipes diferentes, da sua carreira, do seu crescimento pessoal, além de diversas outras coisas. São muitas informações que você precisa ter o tempo todo e você precisa ter essas informações de fácil acesso. Foi por isso que eu criei um sistema que pode te ajudar. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar exatamente como que esse sistema funciona e como que você pode baixá-lo de forma gratuita. E o erro número 4 é querer fazer tudo sozinho ou achar que tudo depende de você. Eu cometi muito esse erro no início da minha carreira como líder. Eu lembro que quando as demandas chegavam para o meu time, eu me sentia extremamente sobrecarregado porque eu achava que seria eu que teria que fazer essas demandas, que eu não tinha pessoas com quem eu poderia delegar essas tarefas para me ajudar. Era muito uma mentalidade de contribuidor individual ainda. Então você precisa entender isso. Você tem um time com você que pode te ajudar, você pode delegar as coisas para ele e nem tudo precisa ser você quem precisa executar. É super comum quando você acaba de se tornar líder, você demorar a mudar essa mentalidade de contribuidor individual para um líder de pessoas, que tem pessoas que podem te ajudar, não só podem, mas devem te ajudar a executar as demandas do dia a dia. Então, nem tudo depende de você e você não precisa fazer tudo sozinho. O quanto antes você se ligar para isso e passar a aplicar isso no seu dia a dia, você se tornará um líder melhor e ganhará destaque. E a dica número 5 é você se esquecer de pedir feedback para o seu gestor, para os seus liderados e para os stakeholders do seu time. Você não pode simplesmente esperar que as pessoas tragam feedback para você. É sempre importante você ser a pessoa que busca o feedback, que pede isso de forma constante, seja nas one-on-ones com os seus liderados ou com o gestor, ou seja de forma recorrente com seus pares ou stakeholders dos seus times. Você sempre deve fazer isso, mas ainda mais no início da sua carreira. Você precisa entender como que você está indo e não dá para você se esquecer de pedir feedbacks. Faça isso com muita frequência, de preferência semanalmente, porque esses pequenos feedbacks podem te ajudar a melhorar pequenas coisas no seu dia a dia que com o tempo vão construindo uma carreira cada vez mais sólida e vai garantir que você ganhe destaque logo no início da sua carreira. Então, nunca se esqueça de pedir feedback, mas dê uma atenção muito maior para isso agora no início da sua carreira. Agora, se você ficou perguntando como que você pode colocar tudo isso em prática, tem algo importante que eu preciso te dizer. A jornada da liderança não é somente evitar erros, mas construir hábitos e mentalidades corretas que vão te ajudar a crescer como líder,
ao mesmo tempo que você ganha o respeito do seu time e das pessoas ao seu redor. E aqui vai a dica. Tudo começa com o primeiro e pequeno passo. Então, se você quer se destacar como líder desde o começo, eu criei um sistema que pode te ajudar. Esse sistema é o Bússola da Liderança, um sistema dentro do Notion que vai permitir com que você organize toda a sua rotina de liderança, tendo a informação necessária em um lugar de fácil acesso e que vai te ajudar a manter todo o seu trabalho organizado e permitir que você consiga planejar e ter uma visão de todas as áreas pelas quais você é responsável para que você consiga focar no trabalho de liderança do dia a dia e não chegar à exaustão com a quantidade de demandas que você tem no papel de liderança. Se você ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre esse sistema, eu tenho uma versão gratuita dele que você pode baixar agora mesmo para começar a usar. O link vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Vale muito a pena você dar uma olhada, porque ele pode te ajudar muito a se tornar um líder de destaque desde o começo da sua carreira. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder as próximas dicas que virão para te ajudar a crescer nessa jornada de liderança. Eu te vejo num próximo vídeo, até mais!